para todos os públicos. Pessoal, boa tarde, espero que estejam tudo bem com vocês, porque aqui está tudo ok. Eu sou o professor Natanael, sou professor da disciplina de matemática e estarei ministrando aulas para as séries do 8º e 9º ano. Eu estarei utilizando esse material aqui como material de apoio, tá? Vai ser um auxílio aos livros didáticos, tudo bem? Então vou estar gravando aula voltada para essas duas séries e com esse material. E a apresentação da nossa aula por completo vai se dar ali no slide, tudo bem? Então, acompanhe comigo e organize seu material para que você não possa perder nada dessa aula. Potenciação, tudo bem? Então, feita a nossa apresentação, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é falar sobre a definição de potência. A definição de potência é nada mais e nada menos, pessoal, do que a simplificação de um produto de fatores iguais. Como assim, professor? Vamos lá. Pessoal, se eu escrevesse assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa é uma multiplicação de fatores iguais, né? Ou seja, multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que essa expressão toda aqui, ó, essa expressão toda, eu posso escrever ela da seguinte forma. 2, né? Pagar aqui, 2 elevado à quinta potência. Tudo bem? Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Pessoal, essa estrutura aqui, ó, 2 elevado a 5, é o que eu chamo de potenciação, tudo bem? Onde eu tenho dois elementos. Eu tenho aquilo que eu chamo de expoente, no caso aqui é o 5, né? O 5 é o meu expoente, então aqui eu tenho o expoente, e aqui eu tenho aquilo que eu chamo de base da potência. Vamos entender melhor. Eu disse que essa expressão aqui, que é uma multiplicação de fatores iguais, posso escrever ela dessa forma. Que forma é essa? Forma de potência. Ah, professor, como eu sei que a base é o 2? A base, pessoal, é o termo que está se repetindo, ou seja, é o fator que está se repetindo. Então, em toda potência, o fator que se repete é quem? A base. Professor, mas como eu sei que o 5 é o expoente? A base está se repetindo quantas vezes? 5 vezes? Então, significa dizer que o expoente é 5, porque o expoente diz quantas vezes a minha base está se repetindo. Ah, professor, entendi. Então vamos a alguns exemplos aqui. Pessoal, se eu quisesse calcular, por exemplo, a potência, por exemplo, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, como é que eu calculo? Ah, professor, está na forma de potência. O senhor falou que a base é o termo que vai se repetir. E o expoente é quantas vezes a base vai se repetir. Ah, então eu vou ter que repetir o 3 quantas vezes? 4 vezes. Ah, entendi, professor. Então vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3. Então tá aí o meu produto de fatores iguais. O 3 repetido 4 vezes. Aí fica quem? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 igual a 81. Então significa dizer que essa multiplicação aqui é 81, ou seja, o resultado da potência 3 elevado a 4 é 81. Vamos a mais alguns exemplos. Exemplo 2. No exemplo 2, nós vamos ter o seguinte. Vamos calcular a potência 5 ao quadrado. Como calcular a potência 5 ao quadrado? Eu vou repetir o 5 duas vezes. Por que o 5 duas vezes? Porque o 5 é a base, é o termo que se repete, e o 2 é o expoente, que diz quantas vezes o 5 vai se repetir. 5 vezes 5 dá 25.
Pessoal, uma outra coisa importante aqui, né? O resultado, né, de 5 ao quadrado dá 25. Uma coisa importante é que se eu trocar base e expoente, o resultado altera, tá? Por exemplo, 5 ao quadrado é diferente de 2, por exemplo, elevado a 5, porque muita gente pensa, só mudei a ordem aí, será que vai alterar? Vai, porque 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar um resultado diferente de 25. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente acabou de aprender. Né? O 2 é a base, está se repetindo. Quantas vezes? 5 vezes. Aí, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 30 e 32. Então, pessoal, 2 elevado a 5 dá 32. 5 elevado a 2 dá 25. Tudo bem? Então, a ordem aqui de base e potência, ou de base e expoente, é importante. Ou seja, ela altera o resultado. Tudo bem? Uma outra coisa importante é que a gente tem que saber ler as potências. Como é que eu vou ler a potência, pessoal? Olha, eu leio primeiro a base e depois eu leio o expoente. Por exemplo, aqui é 3 elevado à quarta potência. Aqui é 5, leio a base e depois leio o expoente. Então fica 5 elevado a 2, ou quadrado, né? Porque o 2 é conhecido como quadrado. E aqui, 2 elevado a 5. Tudo bem? Então, nessa primeira parte aqui, a gente aprendeu a definição de potência, a gente aprendeu os elementos que compõem a minha potência e aprendemos a calcular as potências. Antes de passar para o próximo slide, eu quero fazer algumas observações aqui, pessoal. Olha só. Toda potência cujo expoente é zero, 5 elevado a zero, por exemplo, menos 4 elevado a zero, por exemplo, 1000 elevado a zero. Pessoal, toda vez que o expoente for zero, o resultado é quem? É 1. Então, se o expoente é zero, o resultado é quanto? É 1. Uma outra observação aqui, pessoal. Toda vez que o expoente for 1, tipo 5 elevado a 1, por exemplo, menos 4 elevado a 1, por exemplo, 1000 elevado a 1, tá? Toda vez que o meu expoente for 1, o resultado é a própria base. Então é 5 aqui o resultado. Então o resultado aqui é quanto? Menos 4. Ou seja, toda vez que o expoente for 1, o resultado vai ser a base. Então aqui não vai ser diferente. 1000 elevado a 1 é quanto? É 1000. Tudo bem, pessoal? Então fica essas duas observações aí. Professor, isso vale para as frações também. Professor, se eu tiver, por exemplo, 5 meios elevado a zero, isso aqui vai dar 1 também? Vai dar 1. Pode ser qualquer base, tá, pessoal? Pode ser em decimal, pode ser em fração, pode ser com raiz, não importa. Se o expoente for zero, resultado é 1. Professor, vale mesma coisa expoente 1, e isso, por exemplo, se eu tiver 10 elevado, por exemplo, ou 10 sobre 17 elevado a 1, o resultado ainda vai ser a própria base, pessoal? Vai. Então fica 10 sobre 17. Então espero que tenha ficado compreendido aí essas observações e as definições. Tudo bem? Então vamos para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico vai falar das propriedades da potência, pessoal. E é aqui onde eu quero que vocês entendam bem, tá bom? Vamos lá revisar essas propriedades. Propriedade 1. Existem mais propriedades, pessoal, tá bom? Só que eu preparei as 3 principais aqui. Tudo bem? Pelo tempo da nossa aula. Qualquer coisa vocês dão uma revisada aí, tá bom? Em outros materiais. Vamos lá, propriedade 1. A propriedade 1 é produto de potência de mesma base. Pessoal, uma observação importante. É a mesma base, ou seja, bases iguais. O que acontece quando eu tenho um produto de potência de mesma base? Quando eu tenho uma potência multiplicada por outra potência que tem a mesma base, aqui era para ser um A minúsculo, tá bom? Aqui era para ser um A minúsculo.
Então, quando eu tenho um produto de potências que tem a mesma base, pessoal, o que é que eu faço? Eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. Olha só, quem é o expoente aqui? M, né? Quem é o expoente aqui? N. Então eu somei, ó, M mais N e repeti a base. Temos aqui um exemplo. Olha um exemplo aqui numérico, né? Vamos lá. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? O que é que eu vou fazer? Vou repetir a base, ó, que é o 5. E vou somar 5 mais 2. 5 mais 2, que são os expoentes. Aí eu repito a base e faço. 5 mais 2 dá quanto? Dá 7. Então o resultado dessa multiplicação aqui, ó, vai dar 5 elevado a 7. Tudo bem? Então, espero que tenha entendido. Vamos para a próxima propriedade, que é o quociente de potência de mesma base. Pessoal, quando se fala de quociente, estamos falando de divisão entre potências, tá bom? Então, quociente é divisão. E essa escrita aqui com os dois pontinhos é essa mesma escrita aqui, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu prefiro mais essa escrita porque ela deixa mais claro quem é numerador e quem é denominador. Mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que eu faço, professor, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base? Eu vou repetir a base, ó. Repete a base, igual ele fez aqui, ó. Uma potência, outra potência, tem a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Fica M menos N, ó. M menos N. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. E para exemplificar, ele colocou um exemplo aqui, olha. Olha aqui. 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso aqui poderia ser escrito assim, ó. 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Essas expressões aqui são equivalentes. Aí, como é divisão, eu vou repetir a base, ó, que é o 12, e vou subtrair 8 menos o menos 2. Uma coisa interessante, esse menos aqui é da operação, ó. Esse menos aqui, ó. Esse aqui tá bem aqui, ó. Vou circular. Esse menos aqui é o do 2, tá bom? Pra gente não confundir. Então fica 8 menos menos 2. Então fica menos com menos dá mais. 8 mais 2 dá quanto? Dá 10. Então o resultado dessa divisão aqui é 12 elevado a 10. E aí eu tenho potência de potência. Separa aqui. O que é potência de potência? É quando eu tenho uma potência, pessoal, elevado a um outro expoente. Isso se caracteriza uma potência de potência. Ou seja não, né? Vamos lá. Como é que eu resolvo, professor? Eu vou resolver da seguinte maneira. Eu vou repetir a base e multiplica os expoentes, que é o M e o N. Então, toda vez que eu tenho uma potência de potência, que eu verificar que tem uma potência de potência, como é que eu vou resolver? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Exemplo aqui, ó. Ele tem o 3 elevado a 1 meio elevado a 2 quintos. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó. 3 elevado a 1 meio que está elevado a 2 quintos, pessoal. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa. O que é isso daqui? Eu sei que é uma potência, mas é o quê? Um produto de potência? É um quociente? É uma potência de uma potência? É uma potência de uma potência. Por quê, pessoal? Ó, perceba aqui que eu tenho uma potência já, está elevada a um outro expoente. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os dois expoentes, que é o 1 meio vezes o 2 quintos. Aí, ó, multiplica. Eu vou repetir a base e multiplico, ó. 1 vezes 2 e 2 vezes 5. Só que antes da multiplicação, vocês já aprenderam isso aqui a simplificar, né? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Aí fica o 1 e fica o 5 aqui embaixo. Então, o resultado é 3 elevado a 1 quinto, como temos aqui, ó. Tudo bem? Então, essas são as nossas 3 propriedades. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para alguns exercícios. Exercício 1. Né? Exercício 1. É uma situação problema. Então,
Vamos ler essa primeira situação problema, né? Vamos ver aqui uma aplicação da potenciação, né? Vamos lá. No depósito de uma papelaria, há uma estante com várias prateleiras e caixas de canetas. Em uma prateleira há 6 caixas, tá bom? Tem uma prateleira aqui que tem 6 caixas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Em cada caixa contém 6 estojos, ó. Em cada uma dessas caixas tem quantos estojos? 6. E em cada estojo há 6 canetas azuis. Tudo bem? Em uma outra prateleira há 5 caixas contendo 5 estojos com 5 canetas, né? Vermelhos em cada uma. Quantas canetas há no total? Pessoal, então está aqui nosso problema. Tem uma primeira prateleira que tem 6 caixas com 6 estojos e cada estojo tem 6 canetas azuis. Tem uma outra prateleira que tem 5 caixas, cada uma contendo 5 estojos e cada uma contendo 5 canetas. Aí ele perguntou quantas canetas há no total, ou seja, existem no total. Ou seja, as canetas azuis mais as canetas vermelhas. E aí, pessoal? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, onde é que a gente encontra potência aqui, né? Não é isso, pessoal? A gente perguntou, rapaz, a gente viu, eu pensei que era uma coisa diferente. Ó, perceba que as potências, elas se encontram no nosso dia a dia. Vamos calcular essas potências aqui, ou na verdade, vamos calcular a quantidade de canetas. A quantidade de canetas azuis, pessoal. Primeira coisa, eu tenho 6 caixas. Então eu coloco aqui, ó, 6 vezes a quantidade de quem, pessoal? De estojos, né? Quantos estojos tem em cada caixa? 6. Vezes a quantidade de canetas que tem em cada estojo. Agora, cabe uma pergunta aqui. Cabe uma pergunta. Pessoal, professor, por que eu sei que é 6 vezes 6 vezes 6? Pessoal, a primeira coisa, você quer saber a quantidade de canetas. A quantidade de canetas depende de quem? Da quantidade de caixas. Que depois depende da quantidade de quem? De estojos. Que aí, depois, em cada estojo vai ter o quê? A quantidade de canetas. Não seria só a soma. Por quê? Porque eu estaria apenas adicionando, né? Mas só que a gente percebe que no problema elas estão combinando, ou seja, uma está ligado à outra. Então, por isso que é multiplicação. Ah, multiplicação de fatores iguais, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa de 6 elevado quem? A 3. Perceba que como isso aqui é um problema de potência, ó, se é um problema de multiplicação de fatores iguais, consequentemente é um problema de quê, pessoal? De potência. Então vamos calcular aí. Primeira coisa, 6 vezes 6 dá 36, não é? Ó, 6 vezes 6 dá 36. Aí 36 vezes 6 dá quanto? 36 vezes 6 dá 216. Então tem um total aqui, ó, de 216 canetas azuis. Vamos contar agora a quantidade de canetas vermelhas. Então, o raciocínio é o mesmo. Só que aqui o que vai mudar? Que eu tenho 5 caixas. Dentro dessas 5 caixas eu tenho quanto? 5 estojos. E dentro de cada estojo eu tenho o quê? 5 canetas. Então, perceba que essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa de 5 elevado quem? A 3, pessoal. Porque 5 vezes 5 vezes 5. Aí quando eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5, vamos lá. 5 vezes 5 dá quanto? 25. 25 vezes 5 dá 125. Aí, então, o total de canetas, que eu vou colocar aqui, ó, o total é quanto? 216 mais 125. Aí, somando isso aqui, você vai ter 6 mais 5 que dá 11. Vai 1. 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. E 2 mais 1 dá 3. Então, eu tenho um total de 341 canetas, né? Eu tenho um total de 341 canetas. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado aí uma aplicação bacana. E
você tenha entendido o conceito de como calcular potências. A outra questão, que é também de potenciação, vamos aqui para ela, tá? Para a próxima questão. Questão de número 2. A questão de número 2, ela visa que você entenda a importância das propriedades, pessoal. Olha só, professor, poderia resolver essa questão sem uso de propriedades? Poderia. Só que você iria gastar mais ou menos aí, se você fosse fazer tudo à mão, você iria gastar mais ou menos umas meia hora fazendo essa questão. Isso se você for bom de multiplicação, tá bom? Mas com as propriedades, a gente vai simplificar muito o nosso tempo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver o que a questão quer. Gabriel estava resolvendo expressões com potências e percebeu que algumas delas resultavam nos mesmos valores. Aí tem um aqui, ó, letra A, B, C, D, E, F, G e H. Aí ele quer saber quais têm o mesmo valor. Olha, para mim saber quais têm o mesmo valor, eu tenho que calcular todas elas e saber quais têm o mesmo valor, não é isso? Agora pensa aí, pessoal, eu multiplicar todo mundo. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, depois vezes 2,5 vezes 2,5. Pessoal, isso ia dar um trabalho. Professor, mas qual é a sua ideia? Pessoal, a minha ideia é que eu deixe todo mundo com a mesma base. E depois só vou comparar quais têm o mesmo expoente. Assim eu posso verificar quais têm o mesmo resultado, né? Porque se elas forem iguais, elas terão o quê? O mesmo resultado, ou seja, o mesmo valor. Então vamos lá? Como é que eu aplico aqui propriedade da potência, pessoal? Olha só, pessoal, aqui o expoente é 1, né? Quando não aparece o númerozinho expoente é porque ele é 1. Tudo bem? Então aqui, primeira observação é que o expoente aqui é 1. Eu estou multiplicando potência de mesma base, não é, pessoal? Perceba que todo mundo aqui, a base é 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, que é 2,5, e vou somar os expoentes. Então, vou somar, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Que se eu somar todo mundo aqui, dá 5. Que propriedade eu apliquei aqui, pessoal? Pessoal, essa propriedade aqui, ó, é a propriedade de produto de potência de mesma base. Professor, mas aqui não era só 2 fatores? Não, pode ter vários fatores, tudo bem? Então perceba aqui, eu tenho 5 fatores, ó, eu tenho essa e essa daqui. Então, ó, é só repetir a base e somar os expoentes. Eu somei isso aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Somando dá 5. Então, eu já sei que o resultado da primeira é 2 elevado a 5. Pessoal, agora, isso aqui é o que, pessoal? Isso daqui. Pessoal, isso aqui é uma potência de uma potência, né? Eu tenho 2,5 elevado a 2, que está elevado a 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes. Multiplicando, ó, 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então já tem o resultado da letra B. Vamos para a letra C? Também tem uma potência de uma potência, né, pessoal? Olha, eu tenho uma potência 2 elevado a 2 elevado a 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base. Que é o 2 elevado ou o 2,5, e vou multiplicar 2 vezes 2, que dá quanto? Que dá 4. Então já tem o resultado da letra C. Não é isso? Agora aqui, pessoal, eu tenho novamente um produto de potências, ó. 2,5 elevado a 4 vezes 2,5 elevado a 4. Olha, estou multiplicando duas potências. Tem a mesma base? Tem. Então, eu vou repetir a base, que é o menos 2,5. E vou somar os expoentes, que é, ó, 4 mais 2, que dá quanto? Dá 6. Então, fica menos 2,5 elevado a 6. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou pular essa letra E aqui, que vou responder ela no final, tá bom? Vou responder essas outras aqui, que são mais rápidas. Então, aqui na letra F, é o mesmo caso da letra A. Eu estou multiplicando sempre a mesma base, ó.
Então o expoente aqui é 1, eu sei, né? O expoente é 1. O que é que eu vou fazer? O expoente é 1. Eu vou repetir a minha base, que é o 2,5. E vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. Tudo bem? Vamos para a letra G. A letra G é potência de potência, né, pessoal? É o mesmo caso da letra B e C. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Então, o resultado da letra G é menos 2,5 elevado a 6. E aqui é produto de potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o menos 2,5 e vou somar os expoentes. Fica 2 mais 3, que dá 5. E aqui, na letra E? Na letra E é o seguinte, pessoal. Perceba que a base aqui, 6,25, ela não é igual às outras. Então, eu tenho que, para me saber se elas são iguais ou não, eu tenho que deixar com que essa base aqui fique igual a quanto? A 2,5. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu me lembrei? Eu me lembrei que o 6,25 é a mesma coisa de 2,5 ao quadrado. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? No lugar do 6,25, eu vou substituir por 2,5. Então, ó, 6,25 elevado a 3 é a mesma coisa de 2,5 ao quadrado elevado a 3. Qual é a diferença aqui, pessoal? É que eu troquei o 6,25 por 2,5, porque é a mesma coisa. Vocês podem calcular e vai ver que esse resultado aqui é igual a esse, então eles são iguais. Aí o que é que eu faço aqui? Fica aqui 2,5 elevado a quem? A 2 vezes 3, que dá 6. Então isso aqui é o resultado da letra E. 2,5 elevado a 6. Agora eu posso verificar quais têm o mesmo valor. Ó. Eu percebo que a letra A e a letra H e a letra A têm o mesmo valor, que é 2,5. Tudo bem? Ó? Tá vendo aqui? Vou mudar de caneta agora. Aí eu percebo, olha, que a letra D e a letra G têm o mesmo resultado. Ó. Todos têm expoente elevado a 6. Ó. Tá vendo? Professor, a letra E não é? Não. A letra E ela não vai ser igual a ninguém. Por quê? Porque a base dela é positiva. E a base dos outros são negativas. Aí, professor, e o outro? Vamos lá. Deixa eu botar de verde aqui. Então eu percebo que os outros que são iguais, é a letra C e a letra F. Tudo bem, pessoal? Pessoal, essa questão ela visa dar importância para as propriedades, tá bom? Então vocês precisam saber identificar quando é um produto de potência, quando é uma divisão e quando é uma potência de uma potência. Tudo bem? Então vamos para a última questão, pessoal, para não perdermos tempo. Então vamos lá. Ele quer saber o valor dessa expressão aqui, ó. Tá bom? Ele quer saber o valor dessa expressão. Agora, outra questão que vai mostrar a importância das potências, pessoal. Já pensou você ter que calcular tudo isso daqui, né? Porque, você vai ter que calcular tudo isso e depois dividir por isso, pessoal, isso iria dar um cálculo muito grande. Mas utilizando as propriedades, o que é que eu vou fazer? Vou reescrever isso daqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. É um produto, 4 elevado a 7, vezes 4 elevado a 10, vezes 4 elevado ao quadrado. Aí, é divisão, né? Eu vou botar essa barra aqui, porque fica melhor a organização com essa barra. Tudo bem? Então, fica 4 elevado a 5
elevado a 7. Primeira coisa, vamos resolver esse produto aqui, ó. Vamos resolver esse produto. Produto de potência de mesma base, não é isso? Ó? Uma potência e outra potência. Só que o expoente aqui está escondido. Quando ele está escondido, o resultado, quem é o expoente, pessoal, é o 1. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, ó. Vou somar 7 mais 10 mais 1. 7 mais 10 dá 17, mais 1 dá 18. Então dá 18 aqui, ó. Então, todo esse resultado aqui de dentro dá 18, pessoal. Aí, vou colocar o colchete aqui. Aqui poderia ser um parêntese, tá? Só que ele colocou um colchete, mas vou deixar assim. Dividido por... Aí, vamos resolver isso daqui. Potência de potência. O que é que eu faço? Repete a base e multiplica. 5 vezes 7, 35. Vamos resolver isso daqui? Também uma potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Ó. Eu vou fazer, ó, 18 vezes 2, que dá 36. Dividido por 4 elevado a 35. Aí, ó, isso aqui é uma divisão de potência, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou subtrair. Lembra? Lembra lá da propriedade, pessoal? Lembra aqui, olha só, das propriedades, divisão de potências. O que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 36 menos o 35, que é 1. 36 menos 35 dá 1. Aí, ó, lembre, todo número elevado a 1 é a própria base. Então, isso aqui vai dar 4. Bom, pessoal, a gente viu aí a definição de potenciação, viu alguns exemplos, algumas propriedades. Então você já está apto para fazer a primeira parte desse conteúdo, porque o que a gente viu foi a primeira parte do conteúdo de potenciação. Na próxima aula eu vou explorar outros conceitos desse mesmo conteúdo. Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima.